Toque de fé. Este é o tema da mensagem de hoje, amém? Marcos capítulo 5, versículo 25, diz assim: ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo, Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e pergunta quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia de que nela havia operado, veio e prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, queremos apresentar agora, Senhor, as nossas vidas e declarar, Senhor, que todo mal que se aloja no meio da tua igreja, Pai querido, tudo aquilo que está camuflado, tudo aquilo que está escondido, será revelado nesta noite e colocado por terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nesse texto, nós vemos uma mulher que soube aproveitar uma oportunidade que lhe era apresentada. Esta mulher sofria 12 anos, amados, de um mal que lhe assolava, que lhe deixava perturbado, um mal que lhe deixava para baixo, um mal que lhe angustiava. E naquele dia ela ficou sabendo que Jesus estava na cidade. A Bíblia diz que esta mesma mulher disse assim: olha, se porventura eu apenas tocar em Jesus, eu serei curado. Repita comigo: sábio é quem aproveita as oportunidades que tem. Deus nos dá várias oportunidades. Só que nós precisamos pegar desta mesma oportunidade e transferir para as nossas vidas. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas imaginam que algumas oportunidades não são para elas. Diz: não, isso não é para mim não. Eu jamais conseguiria alcançar, eu jamais conseguiria fazer ou realizar. Meu amado, quando a oportunidade chega à nossa frente, é porque o Senhor teu Deus, a quem você ora, a quem você busca, a quem você confia, está preparando o caminho para que você possa traçar. Essa mulher sofria por muito tempo, mas de repente ela tem uma oportunidade de acabar com o seu sofrimento, porque Jesus estava ali à sua frente. Médicos ela procurou, não encontrou nenhuma solução. Durante 12 anos era uma pessoa de posse, gastou tudo que tinha, procurou os feiticeiros, procurou os magos do Egito. Sabe, uma pessoa quando está enferma, uma pessoa quando está doente, ela procura para resolver o seu problema todo tipo de coisa, e era natural. Mas ela percebeu que aonde Jesus estava, o milagre acontecia. Então ela disse: por que não? Por que eu não posso ser curado? Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus está nesta reunião agora. Todos podem dizer amém? Amém! Aquela mulher, ela foi curada porque ela teve um toque especial. Ela tocou em Jesus. E você está disposto nesta noite de tocar em Jesus? Glória a Deus! Eu quero falar nesta noite sobre 6 princípios, dos quais na vida desta mulher fizeram ela receber o milagre da cura. O primeiro: em sua busca, ela venceu os obstáculos. Repita: em sua busca, ela venceu os obstáculos. Preste atenção, ela era o que? Hemorrágica. Ela sangrava diariamente por 12 anos. Foi 12
meses, nem 12 dias, nem 12 horas. Foram 12 anos consecutivos. Imagina como estava a saúde desta mulher. Já estava debilitada, estava fraca, perdeu muito sangue. Era possível que estava com uma anemia profunda. Mas ela tinha uma certeza no seu coração, porque ela sabia que este mal não poderia ficar na vida dela o tempo todo. Ela com certeza estava fraca, meu irmão. Já não tinha mais possibilidade de sair de casa. Mas ela decidiu sair e tocar em Jesus. E a primeira coisa que ela enfrentou foi a multidão. Imagine você, enfrentar uma multidão não é fácil. Marcos 5,28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. A fé dela estava ligada a isso. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Nesse dia, tinha muita gente ao redor de Jesus. Isso lhe causou algumas dificuldades, mas ela estava determinada a tocar em Jesus. Imagine você que o costume daquela época, as pessoas que tinham lepra, que tinham alguma enfermidade que ao longo do tempo não era curada, eles chamavam essa pessoa de imundo. E para ajudar, o que eles faziam? Todas as cidades eram muradas, como um condomínio fechado. Tinha muro muito alto, porque a segurança da cidade estava nos muros, nos portões. E dentro da cidade tinha um templo. O que eles faziam? Eles diziam assim: olha, as pessoas que têm enfermidade, que têm lepra, para que isso não vire uma praga, para que isso não aconteça e as outras pessoas sejam infectadas com essa enfermidade, então eles montavam tendas por lado de fora da cidade. E a determinado momento de almoço, janta, os familiares levavam a comida e passavam por debaixo da porta. No sábado, quando era o dia deles entrarem para adorar o Senhor, eles tinham que colocar no pescoço, não um colar. Imagina, toda mulher, por mais enfermidade que tenha, ela tem a sua vaidade própria. Ela gosta de se arrumar, ficar bonita. Esta mulher, ela tinha que colocar lá no chacoalho de baixo de todo o seu véu, porque quando ela se aproximava da pessoa, ela tinha que balançar aquilo. Sabe aquele chacoalho que põe em vaca, que põe em cabra? Ela balançava aquilo e dizia: imundo, imundo se aproxima. As outras pessoas então se afastavam, porque aquele que não fizesse isso e fosse pego no meio da multidão, morria apedrejado em praça pública. Eu quero te dizer, quantas vezes você não foi humilhado? Quantas vezes por palavras, por atitude, você tinha que chegar num ambiente e as pessoas, você via claramente que não era muito bem recebido. Mas o Senhor nesta noite te trouxe aqui para te dizer que isso acabou. Porque você é filho, é filha do Altíssimo. Não importa quantos erros você teve, não importa quantas vezes você caiu, importa que você tenha a marca da promessa. A promessa de Deus está em ti. Às vezes nós ficamos nos questionando, dizendo: não, eu estou passando por isso, porque eu errei, eu pequei, eu fiz, eu aconteci, Deus está me castigando. Amado, nós não sabemos o que é castigo de Deus. Castigo de Deus é o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando desceu o enxofre, quando o Senhor destruiu a cidade. Nós, graças a Deus, não conhecemos a ira de Deus. Nós conhecemos aquilo que nós mesmos plantamos e nós mesmos colhemos, porque a vida é uma colheita. Amém? Quem quer tocar em Jesus, amado, não pode se importar com a dificuldade. Não pode dizer: não, este emprego não é para mim, este cargo não é para mim, esta vida não é para mim. Eu vim de uma família humilde. Deus quer te colocar em lugar de honra, em lugar de glória. Isaías diz assim que Deus quer trocar as suas vestes de cinza por vestes de louvores. E qual é o preço a pagar nisso, pastor? Nós temos que pagar sim o que vale a pena, que é em jejum, é em oração, é leitura da Bíblia, é realmente, sabe, engolir e comer o alimento espiritual. Ela não ficou com pena de si mesma, pelo contrário, ela esperando que Jesus fosse em sua casa, Jesus não ia. Sabe por quê, amado? Porque tem coisa que nós é que temos que fazer. Tem coisa que Deus não vai mover uma palha. Nós é que temos que ir. Se você prega Jesus para uma família, metade da família aceita e a outra metade não aceita, o que vai acontecer depois da morte com essas que não aceitaram? Não tem direito à salvação, vai para o inferno.
Mas Jesus não vieram para todos? Sim. Mas para todo aquele que cria, aquele que abre o teu coração, aquele que fala, eu estou disposto a pagar o preço, eu estou disposto a tocar todos os dias em Ti, a partir do momento que eu levanto a minha mão, que eu adoro o Senhor, que eu oro, que eu jejuo, que na igreja eu começo a louvar e dizer, olha, problema, fique lá fora, porque esse tempo agora eu vou oferecer em sacrifício ao meu Deus. Toda vez que você entra na casa do Senhor e adora, não tenha pressa do louvor terminar não, porque o louvor é a única coisa que nós damos a Deus. Não é palavra. A palavra é aquilo que Deus nos dá para nos alimentar. Mas se tem alguma oferta que você pode entregar ao Senhor voluntariamente, a qualquer hora, a qualquer momento, e Ele está pronto para aceitar, é o teu louvor, é a tua adoração. Amém? Ela não ficou com pena de si mesma. Pelo contrário, ela foi atrás dele, sabendo que se alguém percebesse que ela quebrou um princípio, que ela quebrou uma regra de tirar a humilhação que estava sobre o teu pescoço, ela poderia ser morta, apedrejada. Mas ela não tinha mais solução. Ela disse, bom, morreu, eu vou de todo jeito. Nem dinheiro mais para mudar a minha história eu tenho. A única porta que eu tenho que bater é em Jesus. E quantas portas você bateu até você chegar aqui? Quantas portas você bateu e quantas portas se fecharam até você chegar aqui? Mas o Senhor disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, louvado seja Deus, o dia que você falou, Senhor, Tu podes me aceitar, mesmo com toda a minha dificuldade, mesmo com todas as minhas manias, e o Senhor sempre vai te aceitar, porque Tu és filho. Aquele que não mede esforços é o que recebe algo de Deus. Jeremias 29:13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Levítico 15:25 diz assim, se uma mulher tiver um fluxo de sangue e por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, ou seja, os dias de menstruação, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Baseado na lei de Moisés, o povo tinha essa teoria. Se ela tinha 12 anos, para a gente ser mais claro, ficou menstruada 12 anos todos os dias, ela era considerada imunda. Você concorda? Se você depois continuar lendo na tua casa, a partir do versículo 26, diz o seguinte, que se ela, mesmo assim, se colocasse no meio do povo, ela poderia ser apedrejada. Aquela mulher, amado, ela mudou uma história quando ela se posicionou. Não se conforme com a situação e busque a solução para que o Senhor resolva e te ajude a resolver os problemas. Que problemas são esses, pastor? Eu não estou enfermo, mas às vezes nós temos o fluxo de sangue no casamento. Por muitas vezes temos o fluxo de sangue no meio dos nossos filhos, das nossas finanças. Sabe, de repente você tem lutado, tem gastado tudo, tem feito tantas coisas para resolver. E Deus te trouxe aqui, porque esse fluxo hoje vai ser sarado. Glória a Deus. Talvez o fluxo é aquilo que está indo embora e você trabalha, corre, e aquilo parece água, parece areia na tua mão, começa a ir embora. Deus tem uma história nova quando nós decidimos mudar a nossa história. Em toda busca, amado, existem obstáculos para serem vencidos. Quais são os seus? Vale a pena lutar para derrubar cada um deles? Claro que vale. Tem gente que diz, pastor, eu estou cansado. Para aquela mulher, sabe, valia a pena até morrer. Mas ela precisava, com 12 anos, sentir pelo menos um dia o sabor da cura. Eu tenho certeza que se ela tivesse morrido uma semana depois deste fato ter acontecido, de Jesus, sabe, ter permitido que o poder dele saísse e ela realmente fosse curada, ela já estaria muito feliz. Segundo, ela enfrentou a morte para ter a vida. Naquela época a lei era muito clara. Mulher com hemorragia era isolada. Podia estar no meio do povo. Não é como hoje, irmãos.
Quando nós falamos de hemorragia, nós não estamos falando, sabe, do ciclo normal da mulher. Hemorragia, por mais que ela se cuidasse, sempre manchava as roupas. Além de que ela já não andava mais. Além de que as pessoas olhavam para aquilo e diziam: não é possível, é possível que tenha tido algum pecado. A Bíblia não fala de família dela, como filhos, esposa. Porque eles, amado, a família tinha o direito de rejeitar. Olha o que diz a letra A: família conjugal. Se fosse solteira, não casava. Se fosse casada, não teria relação com o marido, não teria filhos e seria rejeitada por isso. A lei, na época, dava autoridade para o marido, para os filhos rejeitar. Porque, segundo a lei de Moisés, era imundo. E todo aquele que tocasse nela imundo também seria. Agora, se era imundo, e aqueles que tocassem nela também fossem imundo, olha o risco que ela correu. Ela então sai da vida para a morte, e da morte para a vida. Ela pensa assim: olha, eu vou sair desse estado de humilhação. Eu estou cansada de ficar carregando um sino no meu pescoço e dizendo: imundo, se aproxima, imundo, eu não quero isso para a minha vida. E ela muda a sua história. Sabe, meu irmão, quando você muda a sua história e diz: a partir de hoje eu coloco um fim nisso, o Senhor e os anjos dizem amém. Tem gente que gosta de carregar karma, dizendo: não, esse é meu karma, essa é minha vida, é assim mesmo. Pobre nasceu para sofrer. Está amarrado. Você não tem que aceitar. Ela diz: eu não nasci com essa enfermidade, então eu não vou continuar com ela. E naquele momento ela desistiu deste mal, e este mal caiu por terra. Letra B, social. Porque era considerada impura, não podia tocar em nada e em ninguém. Ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes, na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Jesus era sacerdote. Amém? Conhecido como profeta. Era um homem que era visto naquela época como alguém que era realmente totalmente puro. Uma mulher imunda, segundo a lei da época, dizia: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela estava declarando a morte. Mas que vida que ela tinha? A vida de ficar sangrando todos os dias? A vida de uma enfermidade onde as pessoas olhavam com nojo? A vida de viver condenada a andar sozinha? Letra C, religioso. Não podia ir ao templo adorar. Todos que querem ser abençoados precisam pagar o preço de tocar em Jesus. Sabe, meu irmão, ela disse assim: olha, se este é o preço, eu vou até ele, ainda que eu morra, porque viver uma vida dessa para mim não dá. Se você quer ver o seu milagre acontecer, você precisa tocar em Jesus. Para o seu casamento prosperar, para as suas finanças melhorarem, para os seus filhos andarem no caminho do Senhor, para que você realmente tenha a realização. 3. Ela não se conformou em ser infeliz. O ser humano é adaptável a tudo. Pessoas se acostumam com tudo para sobreviver. Ela não se adaptou. Sabe por quê? Se adaptar, amado, é bom para a sobrevivência, mas tem o seu lado mau. Faz-nos acostumar com o sofrimento. Tem pessoas que se acostumam com a doença, a pobreza, com um casamento ruim, com a frieza no culto. A única coisa que nós temos que nos acostumar é com aquilo que Deus nos deu. Amém? Eu nasci cego ou com defeito físico. Amém? Eu nasci assim.
essa mulher não nasceu desse jeito, ela adquiriu essa enfermidade. E quem gosta de ficar enfermo? Ninguém. Amém? Como que devemos conformar e nos adaptar? Só com o que Deus fez ou deu? Exemplo, nossa cor, pai, mãe, filho, família. Se foi dados por Deus, nós temos que nos conformar. É uma luta que temos que passar, sim. Mas não se conforme com o que o diabo fez ou deu. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É isso que Jesus quer. Mudar a minha e a sua história. O diabo é que traz a doença, é que traz o vício, é que traz a miséria, é que traz casamento ruim. O diabo é que traz a escassez, o diabo é que traz o sofrimento, o diabo é que nos deixa prostrado. Não se conforme com isso. Faça como aquela mulher, pague o preço de tocar em Jesus e receba a sua bênção. Só Deus, amado, é que pode dizer que chegou o fim. Não aceite que o diabo diga é o fim. Imagine aquela mulher no meio do caminho. Alguém possivelmente percebeu que ela estava andando, mas Deus cegou os olhos de todos. O que eu acho mais interessante nesse texto, e nós pregamos essa mensagem ontem numa célula, o que eu acho mais interessante, sabe o que é? É Jesus chamar a atenção e dizer para todos que nós somos mais que vencedores. Quando ela toca nele, ele para tudo que está fazendo e chama a atenção de todo mundo e diz: quem me tocou? Imagine, um monte de gente querendo ficar próximo de Jesus, querendo ouvir, porque ele não usava microfone, né? Não tinha equipamento, então ele falava e as pessoas tinham que ouvir, era um silêncio total. Os discípulos falam: mestre, tem tanta gente aqui, como você vai perguntar quem te tocou? Olha quantas pessoas. Ele diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. A Bíblia diz, e o texto que nós lemos, que ela ficou trêmula. Por algum momento o diabo deve ter colocado na tua mente: agora você vai ser humilhada. Você tomou essa decisão de fé, você deu esse passo de fé, e agora com esse passo de fé é a tua morte, é o teu fim. Mas Jesus na verdade estava querendo honrar, amado. Eu quero te dizer que nós devemos aprender a honrar, porque quando nós honramos, nós somos honrados. Se aquela mulher saísse dali, meu irmão, e fosse curada, sabe? E de repente ela levantasse e passasse no meio da multidão e falasse assim: olha, agora eu não tenho mais o fluxo de sangue. 12 anos todo mundo conhecia ela como aquela mulher hemorrágica. Ninguém ia saber da tua cura, porque a tua enfermidade não era externa, você está entendendo? Era interna. O que Jesus faz? Ele chama a atenção, todo mundo parou e disse: opa, alguma coisa está acontecendo. E todos os olhos que estavam voltados para Jesus ficou voltado para aquela mulher ajoelhada. E ela conta a sua história. E ele diz: minha filha, minha serva, hoje você está curada. Vá e não peques mais. Por muitas vezes a enfermidade vem do pecado. Só Deus é quem pode dizer que chegou o fim, amado. Ele disse que era o fim para algumas pessoas na Bíblia. Amém? Algumas pessoas na Bíblia ouviu e percebeu que era o fim. E eu quero falar dessas pessoas. Vejamos para Abraão. Sua mulher era estéril, nunca seria pai. Ele perseverou e Deus lhe deu Isaac. Era velho. A única pessoa que ele tinha por família era o teu sobrinho Ló. E ele tinha Ló como um filho, porque ele já estava velho. A sua esposa, Sara, era uma mulher estéril, mas Deus havia prometido a ele: olha para as estrelas do céu, assim como são as estrelas do céu, você não pode contar, será a tua descendência. Como nós vamos ter descendência se não temos filho?
própria esposa de Ló, disse: como que essa mulher vai ter filho? Olha a idade dela. Ela já passou da menopausa faz muito tempo. Mas Deus não está ligado às coisas humanas para te abençoar. A promessa do Senhor vai se cumprir. Segunda pessoa, Moisés. Quando chegou no mar, o diabo disse: é o fim. Mas ele creu e o mar se abriu. Às vezes nós olhamos para os nossos problemas, é como uma imensidão de água, como o mar. Você diz: meu Deus, o inimigo está vindo atrás, montanha do lado direito, montanha do lado esquerdo, como que eu vou passar? Deus me trouxe até aqui para que eu morresse na praia. Amado, preste atenção. Eu não sei quanto tempo de crente que você tem, se é um dia, uma semana, um ano, 10 anos, 50 anos. Mas a promessa que Ele fez, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Só que nós imaginamos que aquilo que Deus vai fazer é da maneira normal. Deus não é normal. As coisas de Deus, milagre, não se explica. Deus leva Moisés junto com aquele povo, sabe para quê? Para chegar diante do mar, porque Deus queria fazer uma avenida no meio do mar. Quem vai entender a cabeça de Deus? Eu até hoje, 20 anos de ministério, não consigo entender, nem me atrevo. Eu apenas confio. Porque quando eu penso assim, olha, eu acho que Deus vai fazer assim, Deus já está lá na frente fazendo totalmente diferente, o resultado é o mesmo. É como a matemática, é perfeito. Terceira pessoa, Daniel na cova dos leões. O diabo disse: Daniel é o seu filho. Mas ele, amado, confiou em Deus, e os leões não o tocaram. Ficaram como um monte de gatinho. Eram leões famintos. Sabe como que era a condenação naquela época? Eles deixavam leões com muita fome durante semanas. E era uma cova, era um buraco que eles tiravam a tampa e jogavam a pessoa lá dentro, como se fosse um sótão. Lá dentro ficava leão. Imagina, qualquer um que caía lá, aqueles leões famintos, comiam em 2 tempos. Daniel foi lançado lá porque o diabo disse para ele: olha, você fica orando, você fica honrando o Senhor teu Deus, eu quero ver diante dos leões quem que você vai honrar, porque eles vão te tragar, eles estão com fome, é a lei da natureza. Mas Deus não está preocupado com a lei da natureza. Deus não está preocupado com aqueles que querem te tragar, aqueles que têm poder, sabe, te lançar em qualquer lugar. Deus está preocupado que você confie nele, porque ele te honrará. Glória a Deus. E Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, a única oração que ele fez foi: Senhor, eles são tão servos seu quanto eu. Se chegou a minha hora, seja feita a tua vontade, mas se não, que o Senhor me livre. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, amado, fecha a boca dos leões, e a fome deles simplesmente passa. Um leão faminto, ele realmente é a pior fera que tem. Mas Deus é Deus de saciar a sede dos nossos inimigos, e nos coloca de cabeça erguida. Quarto, os 3 homens da fornalha disseram que era o fim deles, mas Deus não deixou que se queimasse. Foi o mesmo procedimento. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, porque eles resolveram não se prostrar diante do Deus da Babilônia, da imagem do rei Nabucodonosor. Eles disseram: eu só me prostro diante de Deus. Amado, o que tem de crente, de pessoas se prostrando diante de problemas, sabe, lançando tudo fora e ficando prostrado, aceitando muitas coisas, porque hoje em dia é assim. Cuidado, não se prostre, não se curve daquilo que não é do agrado do Senhor. Mesmo que te lance na fornalha, o 4º homem vai estar lá, porque ele é Deus de honra. Quinto, Jesus na cruz. O diabo disse: era o fim, matamos ou matou o Filho de Deus. E aquilo era apenas um começo. Jesus diz: na minha morte os meus terão vida. Seguindo o quarto, ela aceitou receber através de algo simples. Ela recebeu o milagre porque ela teve uma simples ideia. Ela aceitou receber através de algo simples. Se eu apenas tocar na capa dele, eu serei curada. Tem coisas simples que nós podemos fazer, sabe, amados, para ser abençoado.
Primeira coisa que nós devemos fazer, muito simples e muito fácil de fazer. Qual, pastor? Diga a fórmula aí. Eu vou te dizer a fórmula. Muito simples, muito fácil, e você alcança o teu milagre. Você ir em direção à igreja, ao culto, e adorar o Senhor com fé. É certeza que a tua bênção é chegar. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, mas é um culto de quinta, ou de domingo, ou de tribo, ou talvez um culto qualquer, amado. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. E quando nós entramos na presença dele, nós somos abençoados. É que a gente imagina que bênção é aquilo que é financeiro. Fui abençoado porque eu comprei um carro novo, que eu troquei a minha casa por uma outra maior, porque eu arrumei um emprego melhor. A Bíblia diz, amado, que todos os dias nós somos levados à morte, só não morremos porque o Senhor é que está conosco. Amém? Tem coisas que você é livrado e você nem sabe. Alguns não conseguem crer em algo pequeno para perceber a grandeza de Deus. Não despreze as coisas simples que o Espírito Santo coloca no teu coração. Amém? Quinto, ela tocou na orla de Jesus. Todo judeu usava a capa com uma barra azul. Essa era uma tradição daquelas pessoas que eram mestres. Amém? Ela não diz: eu vou tocar no manto de Jesus sendo na manga, eu não vou tocar nas costas, eu vou tocar na barra. Normalmente era um barrado diferente e aquilo servia de autoridade. Ela disse: eu tão somente tocar, eu serei curado. Paulo, amado, quando ele estava ministrando e alguém estava enfermo e ele não podia ir até lá, sabe o que ele fazia? Ele pegava o seu lenço e dizia: leve, e quando a pessoa tocar no meu lenço, ela será curada. Talvez você possa pensar: nossa, mas que soberba de Paulo. Não, até você pode fazer isso. Se você tem fé, sabe, você não pode estar no local, você diz assim: olha, eu vou ungir a roupa, eu vou usar o lenço, eu vou fazer qualquer coisa, que você tenha atitude de fé. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Paulo está sobre a tua vida. Amém? Não há diferença nenhuma. Paulo era um grande homem de Deus? Sim, na sua época era. Mas Deus te escolheu e não te disse: olha, você vai ser o último da fila. Se a gente vê aquele texto que Jesus fala dos trabalhadores, ele dizia assim: olha, você vai trabalhar até 5 horas da tarde e vai ganhar 10 talentos. Ele chama algumas pessoas 4h45 da tarde, faltando 15 minutos para terminar, e ele diz: olha, você vai trabalhar até as 5 e vai ganhar os mesmos 10 talentos. Alguém disse: Senhor, mas eu estou desde manhã para ganhar 10 talentos, e esse chegou agora, vai ganhar os mesmos 10 talentos. Ele fala sobre isso em relação à salvação. Tem gente que morre no hospital, na hora da morte aceita Jesus, não tem tempo de fazer a obra. Ele vai ter direito à vida eterna, da mesma maneira que eu e você já estamos muito tempo na estrada. A diferença é galardão, claro, são as obras. As obras que eu faço, eu terei galardão que essa pessoa não vai ter. Mas só o fato de ser salvo já é muita coisa. Amém, meu amado? Então é isso, sabe? Ela tocou na orla de Jesus porque ela tinha certeza que ela iria receber. Amém? Sexto e último, ela tocou com fé. Não vale emoção ou misticismo. Só quem crê é que recebe. Fé genuína, mano, não é se deixar, sabe, parar por obstáculos. Você tem fé para receber o que Deus tem para ti hoje? A fé ela pode ser pequena, mas ela é necessária para que possa tocar em Jesus e que as coisas aconteçam. Tenha a disposição daquela mulher, e faça algo que toque o coração do Pai. Amém? Repita: eu farei algo que toca o coração do Pai. Aplauda o Senhor.